Grandes testemunhos começam com pequenas atitudes. Continue assistindo e fortaleça sua fé. A imagem do devorador, em Joel 2:25. No livro de Joel, o profeta utiliza imagens impactantes para transmitir a mensagem de juízo e esperança. Joel descreve uma praga devastadora que consome as colheitas e devasta a terra, comparando-a a um gafanhoto migrador, um símbolo de destruição que consome sem discriminação. Joel 2:25 declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo devorador. Essa promessa de restituição não é meramente uma recuperação material, mas uma restauração do tempo, das oportunidades e da bênção divina perdida em meio à calamidade. O versículo sugere que, embora o devorador seja em forma de praga, guerra ou outro desastre, possa tirar o que é precioso, a intervenção de Deus tem o poder de devolver aquilo que foi arrebatado, restaurando o ciclo da vida e do tempo conforme o propósito divino. A praga dos gafanhotos, no contexto do Êxodo. O livro do Êxodo relata a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. E uma das 10 pragas que Deus infligiu sobre o Egito foi a praga dos gafanhotos, descrita em Êxodo 10:4-15. Essa praga, executada como juízo contra o coração endurecido do faraó, simboliza o poder de Deus sobre as forças da natureza e a capacidade de destruir o que se opõe à vontade divina. Porém, além de sua função punitiva, essa narrativa também revela que, mesmo em meio ao juízo, Deus prepara o caminho para a libertação e proteção de seu povo. O devorador, nesse caso, é utilizado como instrumento do julgamento. Mas a mesma força que destrói é transformada em um meio de restauração. Ao enviar a praga, Deus demonstra que Ele é soberano sobre a criação, podendo tanto consumir quanto restaurar, conforme o propósito de estabelecer justiça e salvação. A natureza do devorador e sua simbologia. O gafanhoto migrador e seus aspectos. Os gafanhotos migradores são insetos conhecidos por seu comportamento de migração em massa e pela capacidade de consumir vastas áreas de vegetação em um curto período. Na época de Joel, esses insetos eram frequentemente associados a desastres agrícolas que poderiam levar à fome e à miséria. Assim, o devorador simboliza não só a destruição física, mas também a perda de sustento, de tempo e de oportunidades, de vida. A metáfora do gafanhoto migrador se estende para além do aspecto físico, representando a passagem inexorável do tempo e as perdas que muitas vezes parecem irreversíveis. Contudo, a promessa de Joel traz a esperança de que, através da intervenção divina, mesmo os anos que parecem ter sido devorados poderão ser restaurados. Essa restauração não implica necessariamente uma repetição idêntica do passado, mas sim uma renovação que supera a perda e traz vida nova. O destruidor e o devorador, duas faces da mesma moeda. Embora frequentemente os termos destruidor e devorador sejam usados de forma intercambiável, eles podem carregar nuances diferentes na simbologia bíblica. O destruidor enfatiza a ação de arrasar, de derrubar estruturas, seja no sentido físico ou espiritual. Já o devorador traz a ideia de consumir, de absorver completamente o que é valioso, deixando um vazio que parece impossível de preencher. Em Joel 2:25, a utilização dos dois termos ressalta a totalidade da devastação causada pela calamidade. Não se trata apenas de destruir o que existe, mas de consumir os anos, os momentos e as oportunidades que poderiam ter florescido em bênçãos. No entanto, a promessa de restauração mostra que Deus, em sua misericórdia, não permite que a destruição se torne irreversível.
Ele é capaz de recuperar o que foi perdido e de transformar o que parecia ser um fim em um novo começo. A intervenção divina, juízo e restauração. Deus como juiz e protetor. Um dos aspectos mais notáveis da teologia bíblica é a dualidade do caráter de Deus. Ele é, simultaneamente, juiz e protetor. Na narrativa do Êxodo, o envio da praga, dos gafanhotos, é um ato de juízo sobre o Egito e, especificamente, sobre o coração endurecido do faraó, que se recusava a obedecer à vontade divina. Entretanto, essa ação de juízo não é realizada por uma vontade caprichosa, mas com o propósito maior de proteger o povo de Deus e de prepará-lo para a libertação. Ao agir contra o devorador, Deus mostra que sua justiça se une à sua misericórdia. Ele permite que o mal se manifeste em determinadas circunstâncias para chamar a atenção para a necessidade de arrependimento e mudança, mas sempre com a intenção de restaurar e redimir. Essa intervenção divina nos ensina que mesmo quando enfrentamos perdas ou desastres, há sempre a possibilidade de renovação se voltarmos nossos corações para Deus. A promessa de restauração em Joel 2:25. Joel 2:25 é um dos versículos mais consoladores da Escritura, pois apresenta uma promessa clara. Deus restituirá os anos que foram consumidos. Essa restituição não é apenas uma recuperação material, mas uma restauração holística que abrange todas as dimensões da vida. O versículo sugere que, mesmo quando os anos, que podem ser interpretados como períodos de sofrimento, perda ou desolação, forem devorados pelo mal, Deus tem o poder de devolver o que foi perdido. Essa promessa se torna especialmente relevante quando entendemos que o tempo, uma vez perdido, não pode ser recuperado por meios humanos. Assim, a intervenção de Deus é única, pois ele transcende as limitações naturais e humanas. A mensagem é de que a graça divina é capaz de transformar as maiores perdas em oportunidades de crescimento, redenção e renovação espiritual. A dinâmica do juízo no Êxodo, a praga dos gafanhotos. Em Êxodo 10:4-15, a praga dos gafanhotos é apresentada como um dos instrumentos que Deus usa para chamar a atenção do faraó e do Egito para a injustiça e a opressão que tinham sido perpetradas contra o povo de Israel. Essa praga não é uma manifestação aleatória da natureza, mas um ato intencional de Deus que evidencia sua soberania sobre todas as criaturas. A narrativa mostra que, embora a praga traga devastação, ela também serve para evidenciar a incapacidade dos ímpios de resistir ao juízo divino. O faraó, que representa a arrogância e a desobediência, vê-se impotente diante da manifestação do poder de Deus. Ao mesmo tempo, a praga prepara o cenário para a libertação do povo escolhido, demonstrando que por trás do juízo há um propósito maior de salvação e proteção. O arrependimento e a busca pela graça. A necessidade do arrependimento. Um tema central em ambos os contextos é a ideia de arrependimento. Joel, ao prometer a restituição dos anos devorados, enfatiza que essa restauração está condicionada ao arrependimento e à busca sincera pela graça de Deus. O arrependimento não é simplesmente um sentimento de remorso, mas um processo de retorno ao relacionamento correto com o Criador, reconhecendo a própria fragilidade e a necessidade de sua intervenção. O arrependimento implica abandonar os caminhos que levaram à destruição e, de coração contrito, buscar a restauração. Essa postura é fundamental para que a promessa de Deus se torne realidade na vida daqueles que se humilham diante dele. A Escritura ensina que o caminho para a cura e a restauração começa com a confissão dos pecados e o compromisso de seguir os preceitos divinos. A graça restauradora de Deus. A graça de Deus
é o canal pelo qual a restauração se concretiza. Em Joel 2:25, a promessa de restituir os anos perdidos é um testemunho da imensidão da graça divina. Deus não apenas impede a ação destrutiva do devorador, mas também reverte os efeitos do mal, devolvendo aquilo que parecia irremediavelmente perdido. Essa graça restauradora ultrapassa os limites do entendimento humano, pois transforma a dor e a perda em oportunidades de crescimento espiritual e de reconciliação com o Pai. A graça de Deus é, portanto, o antídoto contra a devastação causada pelo devorador. Um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre a esperança de uma nova vida em Cristo. Há aplicações práticas para o crente. Para os fiéis, o exemplo da restauração prometida em Joel e evidenciada na libertação do Êxodo traz lições profundas para a vida cotidiana. Em momentos de perda, fracasso ou devastação, o crente é chamado a se voltar para Deus, buscando arrependimento e confiando na sua promessa de restauração. Essa confiança não se baseia em méritos próprios, mas na fidelidade de um Deus que é capaz de transformar o desespero em esperança. A vida cristã, portanto, é marcada por essa dinâmica de queda e redenção, de destruição e restauração. Cada desafio enfrentado pode ser visto como uma oportunidade para experimentar a intervenção divina, reconhecendo que o mesmo Deus que detém o poder de enviar pragas e juízos é também aquele que cura, restaura e salva. Comparações e reflexões teológicas. Deus e o controle sobre o tempo. Uma das ideias mais poderosas presentes em Joel 2:25 é a noção de que Deus pode restituir os anos. O tempo, por sua própria natureza, é algo irreversível quando tratado por meios humanos. Uma vez perdido, um ano, um momento, uma oportunidade não pode ser recuperado. No entanto, a promessa de Deus revela que para Ele o tempo pode ser restaurado. Essa concepção desafia a visão secular de que o tempo é linear e inflexível. Na perspectiva divina, os períodos de sofrimento e perda não são destinos finais, mas etapas que podem ser revertidas por meio do arrependimento e da intervenção misericordiosa do Senhor. Isso nos convida a repensar como vivemos o presente, valorizando cada momento como uma dádiva e uma chance de nos reconectarmos com o Criador. O juízo como caminho para a libertação. No relato do Êxodo, o juízo divino representado pela praga dos gafanhotos cumpre uma função dupla: sancionar a desobediência e, ao mesmo tempo, preparar o caminho para a libertação. O juízo, portanto, não é o fim da história, mas parte de um processo que leva à salvação. Essa dualidade do juízo é um tema recorrente na Bíblia. Deus utiliza a disciplina e as consequências do pecado para chamar o arrependimento e para mostrar ao povo a necessidade de se afastar dos caminhos da rebelião. Quando o juízo se manifesta, ele traz consigo a oportunidade de reconciliação, pois a própria natureza de Deus é restauradora. Assim, o juízo do devorador não se encerra em destruição definitiva, mas se converte na semente para um novo começo. A inter-relação entre juízo e misericórdia. A tensão entre juízo e misericórdia é uma marca registrada da teologia bíblica. Enquanto a praga dos gafanhotos no Egito exemplifica o rigor do juízo divino contra a desobediência, a promessa de Joel ressalta a misericórdia e a graça restauradora de Deus. Essa inter-relação mostra que os dois aspectos não são mutuamente exclusivos, mas complementares. Deus, em sua justiça, não deixa o pecado impune, mas em sua misericórdia sempre há um caminho para a redenção. Essa compreensão nos convida a uma postura de humildade e confiança. Reconhecer a justiça de Deus nos alerta para a seriedade do pecado,
mas ao mesmo tempo, confiar em sua misericórdia nos enche de esperança. É um lembrete de que mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros, Deus está pronto para restaurar e renovar, para que possamos recomeçar com a segurança de seu amor eterno. Implicações práticas para a vida contemporânea. A realidade dos devoradores na atualidade. Embora os textos bíblicos usem imagens como o gafanhoto migrador e a praga para descrever o devorador, na contemporaneidade essa figura pode ser entendida de maneira simbólica. Hoje, os devoradores podem se manifestar em diversas formas: crises econômicas, desastres naturais, conflitos sociais, vícios e comportamentos autodestrutivos que consomem recursos, tempo e oportunidades. Esses desafios nos recordam que mesmo nos dias atuais, a presença do mal e da destruição é uma realidade que afeta nossas vidas. No entanto, assim como na época de Joel e do Êxodo, a intervenção divina permanece disponível para aqueles que se voltam para Deus com humildade e arrependimento. A mensagem de restauração é atemporal. Não importa o quão devastadoras sejam as circunstâncias, a graça de Deus tem o poder de reverter os efeitos da destruição e de transformar nossas vidas. Restaurando o que foi perdido, uma metáfora. Para a vida, a promessa de restaurar os anos que foram consumidos pode ser aplicada a diversas áreas da vida: relacionamentos rompidos, sonhos abandonados, oportunidades desperdiçadas e até mesmo períodos de saúde debilitada. Deus é apresentado como aquele que pode recuperar o que parecia perdido, que pode trazer de volta a vitalidade, a esperança e a fé onde antes reinava o desespero. Para o crente, essa restauração não é apenas uma expectativa passiva, mas um chamado ativo para buscar a renovação espiritual. Ao reconhecer os momentos em que o devorador atuou em nossas vidas, somos convidados a clamar pela intervenção divina, confiando que o Senhor, em sua infinita misericórdia, é capaz de transformar o passado e dar-nos um futuro repleto de bênçãos. A importância do arrependimento contínuo. Vivenciar a restauração divina implica um processo contínuo de arrependimento e reconciliação. A experiência do devorador e a subsequente restauração nos ensinam que a caminhada espiritual é marcada por altos e baixos, mas que cada queda pode ser revertida pela graça de Deus. Essa dinâmica nos convida a manter uma postura vigilante, a estar sempre abertos ao chamado de Deus para corrigir nossos caminhos e a reconhecer que a verdadeira mudança começa com um coração contrito e disposto a se transformar. O arrependimento não deve ser visto como um ato único, mas como uma prática diária, um retorno constante ao amor e à proteção do Criador. Essa atitude de humildade e busca sincera pela graça é o que nos permite experimentar a restauração plena, mesmo após os momentos de devastação causados pelo devorador. Reflexões espirituais e teológicas. O significado profundo da restauração divina. A restauração prometida em Joel 2:25 carrega um significado profundo para a vida espiritual. Ela nos mostra que, independentemente da extensão da destruição que enfrentamos, Deus é maior e pode trazer de volta o que foi perdido. Essa mensagem é especialmente reconfortante para aqueles que vivem em meio a crises, perdas e momentos de desânimo, pois reafirma que não há situação tão devastadora que esteja além do alcance da graça divina. Além disso, a restauração de Deus transcende o simples retorno ao estado anterior. Ela implica uma renovação que eleva o indivíduo a uma nova dimensão de relacionamento com o Criador. Essa renovação não apenas repara o dano causado, mas transforma o ser humano, fortalecendo sua fé, esperança e amor. Assim, cada experiência de restauração se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus.
a dualidade da natureza divina: justiça e misericórdia. A análise dos textos de Joel e do Êxodo nos leva a uma profunda reflexão sobre a dualidade da natureza divina. Deus, em sua justiça, permite que o devorador atue como um agente de juízo para corrigir a desobediência e a rebelião. Ao mesmo tempo, em sua misericórdia, ele não se furta a restaurar e renovar o que foi consumido. Essa dualidade é essencial para entender a integridade do caráter divino, que une rigor com compaixão. Essa compreensão desafia o crente a reconhecer que os momentos de adversidade e juízo podem ser, na verdade, oportunidades para um recomeço, uma chance de se voltar para Deus com maior sinceridade e confiança. A justiça de Deus, então, não é uma sentença final de condenação, mas um processo que, aliado à misericórdia, conduz à salvação e à transformação espiritual. O papel da fé na experiência da proteção divina. A experiência da proteção divina contra o devorador está intrinsecamente ligada à fé. A confiança em Deus é o que permite ao crente enfrentar os momentos de perda e devastação com a certeza de que a restauração virá. Essa fé muitas vezes é testada em meio às crises, mas é justamente nesses momentos que a intervenção divina se torna mais palpável. A história de Israel, marcada pela libertação do Egito e pelas promessas de restauração, serve de exemplo para todos nós. Assim como os israelitas foram protegidos e restaurados por Deus, cada indivíduo que se coloca sob a proteção do Senhor pode experimentar a transformação de sua vida. Essa fé ativa, que se manifesta no arrependimento e na busca constante pela graça, é o alicerce que sustenta a esperança na restauração completa. Exemplos de restauração na história da salvação. O caso dos israelitas no deserto. Após o êxodo do Egito, o povo de Israel enfrentou um longo caminho pelo deserto, marcado por dificuldades, provações e, por vezes, pela sensação de desamparo. Contudo, em meio a essa travessia, Deus demonstrou repetidamente sua fidelidade ao prover maná, água e proteção contra os inimigos. Cada provisão era um sinal de que, apesar das perdas e das dificuldades, o Senhor estava presente para restaurar e cuidar de seu povo. A jornada pelo deserto, embora repleta de desafios, foi também um período de aprendizado e renovação. Os israelitas foram chamados a confiar na providência divina, reconhecendo que mesmo quando as circunstâncias eram adversas, a mão de Deus estava operando para restaurar o que havia sido perdido. Esse episódio histórico reforça a mensagem de que a intervenção divina é capaz de transformar a desolação em um terreno fértil para a fé e a esperança. A transformação pessoal no Novo Testamento. No Novo Testamento, encontramos inúmeros relatos de indivíduos que, diante de suas próprias perdas e experiências de devastação, foram restaurados pelo amor e pela graça de Jesus Cristo. Paulo, por exemplo, passou de perseguidor implacável dos cristãos a um dos maiores propagadores do Evangelho, demonstrando que a intervenção divina pode reverter até mesmo os destinos mais sombrios. Esses relatos não são apenas histórias de conversão, mas testemunhos poderosos de que a restauração divina se aplica a todas as áreas da vida. O amor de Cristo não só liberta o homem da escravidão do pecado, mas também o reconcilia com o propósito e a dignidade que foram perdidos. Essa transformação pessoal é uma extensão da promessa de Joel, onde os anos consumidos pelo devorador são efetivamente restituídos através do arrependimento e da fé. A dimensão espiritual do devorador. O devorador como símbolo das forças do mal. Do ponto de vista espiritual, o devorador pode ser entendido como a personificação das forças do mal,
que tentam roubar a alegria, a paz e a esperança dos seres humanos. Essas forças se manifestam de diversas maneiras, através de tentações, desilusões e conflitos internos, e têm o potencial de consumir não apenas os bens materiais, mas também a alma e a integridade do indivíduo. Na batalha espiritual, o crente é chamado a resistir às investidas do devorador, confiando no poder e na proteção de Deus. Essa resistência não é um esforço solitário, mas é sustentada pela comunhão com o Espírito Santo, que fortalece o coração e renova a mente. Assim, a intervenção divina contra o devorador assume uma dimensão profundamente espiritual, onde a vitória não se resume a uma restauração material, mas se expande para a reconquista da paz interior e da integridade espiritual. A luta constante entre luz e trevas. A narrativa bíblica está imersa na dualidade entre a luz e as trevas. O devorador, como símbolo das trevas, representa tudo o que se opõe à verdade e ao amor de Deus. No entanto, a luz de Cristo é tão poderosa que nada pode permanecer oculto diante dela. Essa luta constante entre luz e trevas é um convite à vigilância espiritual e ao constante renascimento da fé. Cada batalha vencida contra o devorador é uma vitória para a luz divina, demonstrando que, apesar das investidas do mal, a graça de Deus sempre prevalece. Essa realidade nos lembra que, mesmo em meio à escuridão, há sempre uma promessa de luz e de restauração para aqueles que se entregam ao Senhor. Conclusão: a esperança na restauração divina. Ao concluir este extenso estudo, somos levados a refletir sobre a grandiosidade e a profundidade da intervenção divina na história da salvação. Deus, como protetor contra o devorador, não se limita a punir e destruir, mas estende sua mão restauradora a todos que se arrependem e buscam sua graça. Em Joel 2:25, somos consolados com a promessa de que os anos consumidos pelo devorador serão restituídos, simbolizando a renovação de todas as áreas da vida afetadas pelo mal. Da mesma forma, a narrativa da praga dos gafanhotos em Êxodo 10:4-15 evidencia que o juízo divino, embora rigoroso, está sempre orientado para a salvação e a proteção do povo de Deus. Através dessas histórias, aprendemos que a justiça de Deus não é isolada de sua misericórdia e que, mesmo nos momentos de devastação, há sempre a possibilidade de um novo começo. A mensagem que ecoa desses textos é de esperança e de confiança. Por mais intensas que sejam as forças destrutivas, a intervenção divina é capaz de transformar o desespero em renovação. Ao buscar a Deus com um coração contrito, cada perda, cada dor e cada ano devorado podem ser restaurados e transformados em testemunhos vivos do poder redentor do amor divino. Assim, somos desafiados a viver com a consciência de que, em nossa jornada, os momentos de queda não determinam nosso destino final. Pelo contrário, cada passo em direção ao arrependimento e à reconciliação com Deus abre caminho para uma restauração completa, uma vida marcada não pela devastação do devorador, mas pela abundância da graça e do amor de Cristo. Que possamos, portanto, manter nossa fé inabalável, confiantes de que o mesmo Deus que enviou o juízo sobre o Egito e prometeu restituir os anos perdidos, está conosco em cada desafio. Ele é o nosso protetor, o restaurador de nossas vidas e o portador de uma esperança eterna que transforma até os momentos mais sombrios em prelúdios de uma nova aliança. A narrativa bíblica sobre Deus como protetor contra o devorador é um convite para uma fé resiliente e transformadora. Ela nos ensina que, embora a destruição e o sofrimento possam parecer definitivos, a intervenção de Deus é capaz de reverter as perdas e trazer nova vida.
Em um mundo onde frequentemente somos confrontados por situações que consomem nossos sonhos e esperanças, essa mensagem se torna vital. A promessa de restauração não é apenas um ideal distante, mas uma realidade acessível a todos que se voltam para Deus. Ao refletir sobre as palavras de Joel e os eventos do Êxodo, somos lembrados de que a história da salvação é, em essência, a história de um Deus que não abandona o seu povo. Cada ato de juízo tem como finalidade conduzir os homens de volta ao caminho da justiça e da comunhão. O devorador, seja ele representado por gafanhotos migradores ou pelas forças espirituais do mal, tem sua ação limitada pela soberania divina. E, ao mesmo tempo, a promessa de restituir os anos perdidos nos assegura que nenhum sacrifício ou dor é em vão quando depositamos nossa confiança na graça de Deus. Portanto, que possamos viver cada dia com a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está preparado para restaurar, curar e transformar. Que a lembrança de sua intervenção e do poder redentor do seu amor nos impulsione a buscar continuamente a reconciliação e a renovação em nossas vidas. Pois no final, é essa esperança, a esperança de que nenhum tempo devorado pelo mal está além do alcance do amor de Deus, que nos sustenta e nos guia rumo a uma existência plena e abençoada. A manifestação da proteção divina na vida cotidiana, testemunhos de restauração e superação. Muitos cristãos ao redor do mundo podem atestar, por meio de testemunhos pessoais, a intervenção de Deus em momentos de perda, sofrimento ou devastação. Esses relatos, que atravessam gerações, demonstram que o princípio expresso em Joel 2:25, a restituição dos anos consumidos, se manifesta não somente na história antiga, mas também na vida contemporânea. Pessoas que passaram por crises financeiras, perdas emocionais ou até mesmo desastres naturais, encontram na prática que a fé e o arrependimento sincero podem ser o ponto de partida para a recuperação de tudo aquilo que parecia ter sido devorado pelo mal. Esses testemunhos servem como lembretes vivos de que, embora o devorador se apresente em diversas formas, a intervenção divina é constante e poderosa. Ao se colocarem sob a proteção de Deus, muitos relatam uma transformação interna que lhes permite enfrentar as adversidades com renovada esperança e confiança, percebendo que o sofrimento não define o fim da história, mas pode ser o início de uma jornada de restauração. A influência do devorador em diferentes esferas. A metáfora do devorador transcende o âmbito exclusivamente físico ou natural. Em nossa sociedade, podemos identificar devoradores em diversas áreas, como na vida pessoal, comportamentos autodestrutivos, vícios e relacionamentos tóxicos podem agir como forças que consomem a paz, a alegria e a autoestima do indivíduo. Na esfera social, a propagação de ideologias extremistas, o discurso de ódio e a desinformação podem destruir o tecido social, dividindo comunidades e minando a solidariedade. No ambiente econômico, crises financeiras e a corrupção podem destruir não apenas a prosperidade material, mas também a confiança e a esperança dos cidadãos. Em cada um desses contextos, a intervenção de Deus se apresenta como a resposta para reverter o que foi consumido. Assim como na narrativa bíblica, o clamor por arrependimento e a busca sincera pela graça divina podem abrir caminho para a restauração e a transformação, promovendo uma nova ordem fundamentada na verdade e no amor. A prática do arrependimento e da renovação diária para viver sob a proteção de Deus contra as forças do devorador, é necessário cultivar uma postura de arrependimento contínuo e de busca pela renovação diária. Essa prática espiritual
não se restringe a momentos de crise, mas deve ser uma atitude constante de entrega e reconciliação. Algumas maneiras de incorporar essa prática na rotina diária incluem oração e meditação. Reservar momentos do dia para dialogar com Deus, refletir sobre as próprias atitudes e pedir orientação para evitar os caminhos que levam à destruição. Estudo da palavra. Buscar na Bíblia os ensinamentos que promovem a reflexão e o crescimento espiritual, permitindo que as Escrituras iluminem as decisões cotidianas e fortaleçam a fé. Comunhão e serviço. Participar de comunidades de fé e envolver-se em ações de serviço ao próximo, pois a partilha e a solidariedade são instrumentos de restauração tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Essas práticas ajudam a manter o coração voltado para a proteção divina, lembrando que a graça de Deus é um refúgio seguro onde cada ano devorado pode ser restaurado e transformado em novas oportunidades de crescimento. A influência do devorador em diferentes esferas. A metáfora do devorador, embora enraizada em imagens bíblicas como a dos gafanhotos migradores, pode ser expandida para abarcar diversas áreas da existência humana. Essa influência se faz sentir não só na natureza, mas também em aspectos sociais, emocionais, econômicos e espirituais. No âmbito social e cultural. Em sociedades modernas, devoradores podem ser vistos em comportamentos que corroem o tecido social. A ganância, a corrupção, a desigualdade e a violência. Tais forças, quando não confrontadas, destroem valores e relações humanas, causando um impacto profundo na comunidade. A intervenção divina, nesse contexto, é frequentemente interpretada como a força transformadora que inspira a justiça social, a solidariedade e a busca por uma convivência mais equânime. Deus, ao intervir, não apenas pune comportamentos destrutivos, mas também convoca as pessoas a se unirem em prol do bem comum. A restauração dos anos perdidos simboliza, entre outras coisas, a oportunidade de reconstruir uma sociedade baseada em princípios de compaixão e verdade. Assim, a fé se torna um agente de mudança, incentivando os indivíduos a romper com ciclos de opressão e a promover a dignidade humana. Na vida emocional e psicológica, no âmbito pessoal, o devorador pode ser identificado com os desafios que corroem a autoestima, a esperança e o equilíbrio emocional. Experiências de rejeição, traumas e perdas significativas podem consumir a vitalidade de uma pessoa, deixando cicatrizes profundas. Entretanto, a mensagem de Joel 2:25 nos lembra que mesmo quando os anos de sofrimento parecem ter sido devorados, há a promessa de uma restauração integral. A intervenção de Deus nesse aspecto é vivida na transformação interior. Ao se abrir para o arrependimento e a busca sincera pela graça, o indivíduo experimenta uma renovação que vai além do consolo momentâneo. Essa restauração toca o âmago da alma, promovendo cura emocional e fortalecendo a fé para enfrentar os desafios futuros. A proteção divina se revela na capacidade de transformar feridas em fontes de aprendizado e resiliência. No campo econômico e material, a metáfora também pode ser aplicada à esfera econômica, onde crises financeiras, desemprego e dificuldades materiais muitas vezes destroem os planos e os sonhos das pessoas. O devorador assume a forma de instabilidade econômica e perdas que parecem irreparáveis. Contudo, a esperança da restituição dos anos devorados se estende a esses contextos, simbolizando que, ao se voltar para Deus, há a possibilidade de recuperar aquilo que foi perdido, não necessariamente na forma de bens materiais, mas na restauração da confiança, na reconstrução de oportunidades e na renovação da capacidade de prover para si mesmo e para a família.
A fé e o arrependimento, aliados à ação de uma comunidade solidária, podem transformar períodos de crise em momentos de aprendizado e reestruturação. Essa restauração se manifesta tanto na recuperação dos recursos perdidos quanto na renovação da esperança e da criatividade para superar as adversidades. A proteção divina no cotidiano do crente. A experiência de viver sob a proteção de Deus contra o devorador envolve uma postura ativa de fé. Essa proteção se manifesta de diversas maneiras. Em oração e meditação, o diálogo constante com Deus fortalece o espírito e permite que o crente se sintonize com a vontade divina. Ao orar, o fiel encontra consolo, orientação e a certeza de que o Senhor está atento às suas necessidades. Na comunhão com outros, a participação em comunidades de fé e a prática do amor ao próximo são reflexos de uma vida comprometida com os ensinamentos de Cristo. Essa comunhão oferece suporte emocional e prático, ajudando a restaurar o que foi perdido. No testemunho de vida, cada vitória sobre as adversidades se torna um testemunho da intervenção divina. Compartilhar essas experiências inspira outros a buscarem a restauração e a proteção que só Deus pode oferecer. Essa vivência prática reforça que a proteção divina não é uma garantia de ausência de dificuldades, mas a certeza de que, em meio a qualquer devastação, há a possibilidade de restauração. A fé se torna um escudo que protege o coração e direciona os passos rumo a uma vida de integridade e esperança. Desafios e lições para o futuro. Enfrentando os novos devoradores. Vivemos em uma era de mudanças rápidas, onde novos desafios surgem constantemente. Questões como o avanço tecnológico, as mudanças climáticas e as transformações sociais trazem consigo riscos que podem ser interpretados como formas modernas do devorador. A tecnologia, por exemplo, pode tanto conectar quanto isolar. A industrialização pode gerar progresso e, simultaneamente, causar danos ambientais. Nesse cenário, a mensagem de Deus como protetor se torna ainda mais relevante. O chamado à restauração não se limita aos tempos antigos, mas se estende ao nosso presente e futuro. Cabe a cada geração reconhecer as forças destrutivas de seu tempo e buscar, através da fé e da ação coletiva, a intervenção divina que restaura o equilíbrio e promove a justiça. A importância do compromisso com a verdade e a justiça. Uma das lições centrais extraídas dessa reflexão é o compromisso com a verdade e a justiça. A proteção divina contra o devorador implica um constante esforço para viver de acordo com os preceitos divinos, que promovem a verdade, a retidão e o amor ao próximo. Esse compromisso se reflete em atitudes que combatem a injustiça, a desigualdade e todas as formas de opressão que podem destruir o tecido social e individual. Ser agente da restauração é, portanto, um chamado para cada crente se engajar na transformação de seu entorno. A partir do exemplo de Deus, que restaura os anos devorados e protege seu povo, somos convidados a agir com compaixão e coragem, fazendo da nossa vida um testemunho vivo do poder redentor da graça divina. Reflexões, finais e considerações espirituais. Ao aprofundar a temática Deus como protetor contra o devorador, percebemos que a intervenção divina não se restringe a um contexto histórico ou a eventos milagrosos isolados. Ela se estende a cada área da existência humana, oferecendo esperança, cura e restauração em meio às adversidades. A promessa de restauração. A promessa contida em Joel 2:25 de restituir os anos consumidos é um símbolo poderoso da capacidade de Deus de transformar o que foi destruído. Essa restauração não é apenas uma retribuição material,
mas uma renovação integral que abrange os aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais da vida. Em cada experiência, de perda ou devastação, Deus se apresenta como o único capaz de devolver o tempo, os sonhos e a esperança que o devorador tentou consumir. A dualidade do juízo e da misericórdia. A narrativa bíblica nos ensina que o juízo e a misericórdia não são opostos, mas duas faces da mesma intervenção divina. Enquanto o juízo pode ser necessário para corrigir e restaurar a ordem, a misericórdia de Deus garante que, mesmo após os momentos mais sombrios, há sempre a chance de recomeço. Essa dualidade desafia o crente a manter uma postura de humildade, arrependimento e vigilância, sabendo que cada desafio é também uma oportunidade de renovação, o chamado para uma vida transformada. A compreensão de Deus como protetor contra o devorador nos impulsiona a viver de forma transformada. Ao reconhecer a presença do devorador em diferentes aspectos da vida, somos chamados a agir com sabedoria, compaixão e determinação. A proteção divina se torna um incentivo para que cada pessoa se comprometa com a busca incessante pela verdade, pela justiça e pela restauração, tanto em sua própria vida quanto na comunidade em que vive. A reflexão sobre Deus como protetor contra o devorador revela um panorama profundo da intervenção divina na história da salvação e na vida cotidiana. Desde as promessas de restauração em Joel 2:25 até a demonstração do juízo e da proteção em Êxodo, vemos que o poder de Deus é capaz de reverter até os mais devastadores efeitos do mal. Essa mensagem de esperança é um convite para que cada crente se engaje em uma vida de fé ativa, reconhecendo que, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis, há sempre a possibilidade de renovação e restauração. A proteção divina se manifesta na cura das feridas emocionais, na recuperação dos sonhos perdidos e na reconstrução de uma sociedade baseada na verdade e na justiça. Que essa profunda compreensão nos inspire a buscar a Deus com um coração contrito e a viver de forma a refletir o seu amor e a sua misericórdia. Pois em meio às investidas do devorador, a promessa da restauração divina permanece. Os anos consumidos podem ser restituídos e a vida, por mais devastada que pareça, pode florescer novamente sob a luz e a proteção do Senhor. Que possamos, então, caminhar com fé e determinação, confiantes de que a intervenção de Deus não só impede o avanço do mal, mas também transforma cada perda em um novo começo, renovando nossa esperança e fortalecendo nossa comunhão com o Criador. Amém. Conhece alguém que precisa dessa palavra? Envie para ele.